Fala extraterrestres e terrestres de toda a galáxia aí, né? Não importa de qual lugar da galáxia você esteja se conectando aqui, não importa qual tempo também você esteja se conectando. Este é o primeiro podcast, né? Apresentado aqui pelo Estúdio Nave. Um projeto que eu comecei para falar um pouco sobre o mundo nerd, sobre games, animes, Marvel, DC, toda essa parte geek, né? Star Wars aí, até Indiana Jones, Disney, etc, né? Começando, aproveitando aí o grande momento que a gente vive dessas produções, desses grandes estúdios, né? Com a ascensão aí da Disney nas séries, com séries voltando, com tudo que está acontecendo, Snyder Cut, muita coisa sendo anunciada. Eu aproveitei esse gancho para começar, né, um quadro e para iniciar esse canal aqui do Estúdio Nave. Então, sejam bem-vindos ao universo do Estúdio Nave. A princípio, eu já gostaria de falar que pelo menos o podcast, a princípio, não vai ser um quadro muito focado em buscar as raízes do que a gente vai conversar, né? Aqui, de estar falando, né? Por exemplo, aí quando eu vou falar de MCU, eu não vou buscar referência em quadrinhos muito antigos, né? Vai ser mais um bate-papo aí teorizando o que está acontecendo, vendo o que pode ser que venha acontecer aí nos filmes, né? Não que eu não venha falar disso, mas que não vai ser o foco principal. Se você está procurando algum conteúdo meio que jornalístico dessa área, de pessoas que têm tipo, um vasto entendimento e que vai explicar coisas desde lá de trás até agora, eu recomendo para você aí canais como a Huro, né, com o Érico Borgo, e o Omelete TV, que tem pessoas aí que fazem isso há anos já e que pode ter muito mais uma qualidade na hora de falar do que o meu canal, né? Então, começando aqui, né? O tema de hoje que eu trouxe, que eu escolhi para começar, né? Já é a minha série favorita da vida toda, que é Supernatural. Notícia fresquinha que saiu, né, essa semana aí, do final de junho de 2021, né, e o começo de julho, que foi o anúncio da nova série do universo Supernatural, que foi anunciado nessa semana aí. Já teve até alguns conflitos aí que a gente vai falar nesse vídeo também. E eu começo então este vídeo acerca do tema aqui no site da Omelete para trazer para vocês a notícia que foi divulgada aqui no Brasil, pelo menos. Trago a notícia de que teríamos um spin-off dessa série que nós amamos tanto. Estou aqui no site da Omelete já e a notícia é a seguinte: a emissora CW iniciou a produção da série The Winchesters. Ela será um spin-off de Supernatural, que contará a história dos pais de Sam e Dean, John e Mary Winchesters. As informações são da Variety, né? Que ela aí é a detentora do conteúdo, né? Então, a nova série será contada a partir da perspectiva de Dean, Jensen Ackles, que vai narrar os acontecimentos. Ela vai mostrar a história do amor dos Winchesters, desde como eles se conheceram até colocarem tudo em risco pela humanidade. Criada por Eric Kripke, The Boys Supernatural foi lançado em 2005 e contou com 327 episódios até o seu encerramento, em novembro de 2020. The Winchesters terá a produção do próprio Ackles ao lado da esposa Daniel Ackles. Não sei falar o nome dela direito, não sei se eu falei certo, mas, né, vamos ao conteúdo aqui. Bom, essa série foi anunciada e eu admito que fiquei muito empolgado logo de cara, né, quando eu vi essa notícia, quando eu acordei, né, e li em spin-off aí de Supernatural. Eu sei que nós já temos uma, né, nós vamos falar um pouquinho mais pra frente também neste caso, mas eu fiquei muito animado, né, ainda mais tratando de John e Mary Winchesters, que são personagens aí muito queridos, né, de toda a franquia. Mas eu fiquei muito animado e eu já comecei a pensar, né, qual poderia ser o conteúdo que a série ia abordar, o que poderia ser que a série trouxesse, né, já que foi dito aí que vai contar um pouco do começo aí do relacionamento dos dois, né. Então eu separei algum conteúdo aqui que eu vou mostrar pra vocês agora. Já começando aqui um pouquinho sobre o nosso conteúdo, queria falar aqui sobre, né, esse começo da série, como eu imagino que seria, que, bom, pelo menos ao que tudo indica, né, será o começo do relacionamento deles, né. E como a série já mostrou aí pra gente, e com certeza, né, eles vão usar como base, para também não fugir tanto do que a série já nos apresentou, né, a gente vê aí que, na série, que a Mary e o John se conheceram, né, na época que ela ainda era caçadora e tudo mais, e que
ela caçava com a família dela, a família dela eram caçadores, e a família dele não, né? Então, a gente sabe aí dessa parte, a gente já tem esse conteúdo que saiu da própria série, né? Então, eu acho que a série vai usar disso pra trazer uma pegada um pouco saudosista até, né? Pra gente que assistiu a série, né? De começar ali mostrando um pouco como seria o caso, né? No começo, aí tem aquele corte, que é a abertura da série, e aí vai pra investigação. Acredito eu, né? Se eu pudesse apostar aqui, que a Mary vai conhecer o John em uma dessas investigações, né? De início aí, talvez alguma criatura aí também que a gente já conheça, né? Mas pra ser um fanservice de começo, que é normal quando eles fazem essas coisas de voltar ao passado. E aí a gente pode ter um pouquinho desse fanservice aí, falando sobre uma caçada dela e onde ela vai acabar conhecendo o Jim nessa investigação. O Jim não, o John nessa investigação, né? E também, né, por ter sido narrada aí pelo Jim, né? Não sei qual critério eles vão usar pro Jim saber da história assim, mas acredito eu que vai ser muito narrada do ponto de vista do John, né? Então pode ser que a Mary conheça ele no meio de uma investigação, mas que tenha um ponto de vista aí um pouco mais pegado da parte do John, já que o Jim com certeza teve mais contato nessa história através do John, né? Então acredito eu que vai ter essa pegada. Dito isso, eu acredito que um dos pontos chaves do começo da série vai ser exatamente Baby, né? O nosso Impala aí, muito fanservice aí de começo de série também seria ver como ele adquiriu um Impala aí, né? Que a gente já viu também dentro da série, num episódio em que o Jim volta no passado, né? A gente viu como que ele adquiriu, a gente viu que o Jim tinha dedo no meio, né? Eu acredito que a série não vai fazer dessa forma, porque eles não vão mexer com viagem no tempo, né? Como se aquilo tivesse acontecido na linha original. Eu acho que pode ter comentários, né? Já que o Jim vai estar aí narrando, talvez ele possa comentar do acontecido. Mas não acredito que eles vão usar aquele episódio como alguma referência para fazer, né? Mas o Impala sim tem uma grande história aí no relacionamento dos dois, né? A gente vê isso num episódio lá da décima segunda, 13ª temporada, quando a Mary volta dos mortos aí, quando a Mara revive ela, que o Jim leva ela a primeira vez que ela vê o Impala, né? Tem aquela cena meio constrangedora pro Jim, que a Mary olha o Impala, tipo, olha pro banco do fundo, meio aquela cara de lembrança, do Jim ficar ali meio constrangido, né? Então a gente sabe que o Impala foi um dos pontos aí importantes na vida dos dois, inclusive onde eles, um primeiro carro quando eles se conheceram, né? Onde eles viveram muita coisa. Então a gente sabe que o Impala com certeza estará nesse começo aí, né? Mostrando um pouco da relação dos dois. Aí, acredito eu, né, que chegando nessa parte, a gente vai ter um envolvimento maior da família da Mary, né? Até porque vai contar um pouco do ponto de vista dela, e o pai dela é muito importante dentro dessa história, porque foi ele que ensinou ela a caçar, ele que treinou ela, ele que ensinou ela tudo que ela sabe. E aí a gente chega num ponto importante, que é que o pai dela não aceitava o relacionamento dela com o John, né? Então por isso que eu acredito que o pai dela possa vir estar sendo como um dos antagonistas, se não o principal da série, um dos que vai estar causando bastante confusão aí no meio, por causa do relacionamento, por causa de mil coisas que podem entrar no roteiro desconhecidamente, né? Mas eu acredito que ele tem potencial para ser antagonista da primeira temporada, ou um dos antagonistas aí do meio de série, né? Que vai estar ajudando. Então, eu acredito que vai ter uma grande participação aí da família da Mary, né? Um pouco dessa parte que a gente não tinha visto ainda, que a gente não conheceu da família dela, né? Vindo até o pai dela ser um dos antagonistas aí, né? Isso contando que a série seria dividida por várias temporadas, né? Espero eu que tenha audiência, né? Que seja aí diferente do outro spin-off que nós tivemos no Supernatural, né? A Wayward Sisters, onde infelizmente foi cancelado aí depois de 10 episódios, né? Os fãs fizeram petição e tudo mais para voltar, mas acabou que ficou no esquecimento mesmo. Mas eu espero que a série tenha uma boa audiência, né? Porque eu tenho aqui, pelo menos, teoria de que serviria para conteúdo aí, para ter um provável desfecho da série, né? Então, acredito que esse envolvimento da família Campbell aí traria meio que essa pegada
né? Afinal, a gente sabe que sempre quando traz um fator humano aí, um fator de um antagonista mais próximo deles, aí a série acaba ficando bem mais pegada, né? E o pai da Mary, né, tem aquela toda pegada meio que Gordon Walker aí nas primeiras temporadas de Supernatural, né? Um cara meio bruto, meio sem sentimento, que tipo, não pensa muito na hora de matar, só mata e quer que a caçada seja mais ou menos igual o John tava se tornando, né? Antes de morrer aí no começo das temporadas, né? Dito isso, a gente chega até um ponto importante que é o pacto da Mary, né? Que acredito que também vai ser uma das coisas de desfecho aí logo de início, porque tem envolvimento do pai dela, tem envolvimento do próprio John, né? Porque segundo a série, né? Aquele mesmo episódio que o Jim volta no passado, a Mary faz o pacto com o Azazel, que traz o início de todo o Supernatural, né? Que traz o envolvimento do Sam, que traz tudo que a gente presenciou aí esses anos, por conta do John ter morrido, né? E ela querer que ele volte, né? Então, tem toda uma ligação direta aí, né? Que pode estar trazendo um bom conteúdo, até trazendo o Azazel como próprio antagonista, né? O que não é difícil, mas eu acho que não, porque o desfecho dele acaba sendo na primeira temporada de Supernatural. A não ser que eles preparem algo de alguma outra forma, com um desfecho meio que simplificado ali, para acabar fechando no outro, né? Eu duvido muito, mas porque a CW gosta de trabalhar com desfechos ou finais abertos ou coisas assim, né? Então eu acho que o desfecho provavelmente não vai ser no Azazel, que o Azazel pode estar ali no meio. Mas a minha aposta maior ainda de antagonista é o pai da Mary, pelo menos para essa primeira temporada, né? Pelo menos aí, se a gente tiver essa primeira temporada, né? O que eu, pela notícia ali que a gente viu, pelas informações que a gente tem, né? Eu acho que a série não para aí no começo, né? Apenas quando o John conheceu a Mary, né? Como a notícia fala ali que vai mostrar um pouco de como eles colocaram tudo a perder por causa da humanidade e tudo mais. Eu acredito que eles vão estender um pouquinho mais além da morte da Mary, né? O que, se eles fizerem, leva a gente a ter uma boa parte de conteúdo aí, né? Tipo, até citada na série. E um grande conteúdo que tem no livro, ele tá pra lá, mas é o livro Diário de John Winchester, né? Que é o diário aí do pai dos garotos aí, né, que a gente acompanha eles na primeira temporada, se basearam muito nele, que ele traz muitos pontos dos casos dele, muitos ensinamentos aí para como ele lidar com cada criatura, como ele se dá em cada situação, né? Então, no livro mesmo ele conta muito sobre um pouco dos sentimentos do John, e acaba sendo até um pouco poético o livro, né, para o contexto da série, porque se eles usarem o conteúdo do livro, que é um livro oficial, como se fosse o conteúdo do diário de verdade, o John ele fala ali bastante da Mary como uma forma bem apaixonada, né, bem poética. Ele fala o quanto sente falta, o quanto que imagina ele e os dois os meninos, né, sendo uma família comum, que foi o plano inicial deles ali quando ela abandonou a caça para construir. Então o livro ele aborda esse assunto perfeitamente, né? Eu acho que é uma das formas que eles podem usar para construir o roteiro, ainda mais sendo narrado pelo Jim, né? Teria que ter um ponto de vista aí do próprio Jim Winchester, né? Então acredito eu que ele narraria do futuro um ponto do passado. Então se eles usarem esse ponto como conteúdo, pode ser que a gente venha ver muita coisa aí também após a morte da Mary, né? Coisas como o sofrimento aí a meio que depressão do John, né? Como ele começou a criar os meninos, como ele começou a se envolver com a caça, envolver os meninos na caça, né? E aí a gente tem algumas cenas aí no próprio começo do Supernatural que mostra um pouquinho, né, desse envolvimento dos meninos, como os meninos cresceram aí lutando, tudo. Até separei aqui 2 cenas, já vou colocar a primeira e a gente já comenta um pouco do porquê que eu separei elas. Calma aí. Melhor prestar atenção, cara. Deixa ele em paz, Dirk. Você não aprende, né, Nanico? Entra no ônibus, Barry. Valeu. Qual é o lance? Tá com medo? Fica frio. Eu vou pegar leve dessa vez. Sai da frente! Qual é, Winchester? Você não era durão? Vem, virado! Virado! E olha só. Eita! Caramba!
cena mostrou aí, né, o John, né, teve aí um passado meio conturbado com os meninos após a morte da Mary, né. A gente sabe que ele criou os dois meio que pra ser caçador, o Jim meio que como um soldado, ele escondeu um tempo aí do Sam, né, a caça, mas que tem muito conteúdo aí que a série não explorou dos meninos pequenos, né. Então, a minha aposta, se eu apostasse, seria uma primeira temporada focada ali na família da Mary, né, a questão toda deles se conhecendo, da família não apoiando, deles, todo o dilema deles resolvendo ter uma vida de boa, né, a questão do pacto ali influenciando muito, né, o John ali meio que perde as memórias do que aconteceu, pelo menos no episódio, né, mas parece ter muito envolvimento na decisão deles, né, de optar ali por não ter uma caça, de viver uma vida normal, até por causa dos meninos e tudo mais. E também por ter, né, mais pra frente, né, esse trabalhar todo, a primeira temporada prepararia o terreno normalmente, né, o pacto, eles se conhecendo, todo o peso que tem você ser um caçador e tudo mais, prepararia totalmente o terreno para vir a morte da Mary, a cena no final da primeira temporada, aí deixando um desfecho, um final aberto para uma segunda temporada. Isso seria, na minha opinião, muito uma boa opção, né, que aí meio que condiziria com a primeira cena da primeira temporada. Obviamente que eles regravariam, né? Eles não usariam a mesma. Mas por quê? Porque depois disso, mesmo eles usando todo esse contexto na série, mostrando algumas coisas pra gente, eles não exploram tanto esse passado. Eles, ao longo da série, eles exploram alguns pontos, né? Aí até o amigo imaginário do Sam, né? Desde os natais conturbados aí, mas eles não abordam tudo, né? A gente vê várias puladas de fase, né? A gente vê o Sam pequeno aí, nessa primeira fase, nem sabendo ainda, nem podendo se proteger. Depois a série já mostra o Sam grande, né? Que nem nesse vídeo que eu vou colocar aqui agora. A série já joga a gente pra esse Sam aqui. Melhor prestar atenção, cara. Deixa ele em paz, Dirk. Você não aprende, né, Nanico? Entra no ônibus, Barry. Valeu. Qual é o lance? Tá com medo? Fica frio. Eu vou pegar leve dessa vez. Qual é, Winchester? Você não era durão? Vem, pirado! Pirado! E olha só. Eita! Caramba! Tá apanhando agora. Você não é durão. É só um pateta. Dirk pateta. Levanta, pateta! Dirk pateta! Dirk pateta! Dirk pateta! E é basicamente isso aí, né? A gente pula de um Sam ali que quase não sabia de nada. No máximo que a gente tem aí é um episódio de Natal que mostra ali mais ou menos como que o Sam descobriu que os monstros existem, mas tipo, ainda não sabia, então ele não tem nenhuma evolução, teoricamente, nas habilidades dele, né, de um pro outro. E aí do nada a gente já corta pra um Sam que luta, que pega um menino aí maior que ele na escola. Então, tipo, tem um vasto conteúdo aí, né, que não foi explorado e o que daria uma bela continuação de primeira temporada, se a primeira temporada for um sucesso, né. Fora que, se a temporada não render o que é esperado, o que eu acho que vai render, né, porque se tratando de Supernatural sempre terá audiência, né, assim como teve a Wayward Sisters, né, foram por outros motivos que a série foi cancelada e tudo mais. O público até, como eu disse, já fez o abaixo-assinado para tentar voltar e tudo, mas se não tiver o público esperado dessa série, ainda a morte da Mary no final da primeira temporada, além de ser um final que poderia manter a série para uma segunda temporada, ainda é um final que tem um desfecho bom, porque você encerra ali a história de amor, né, em vida do John e da Mary, você traz aí já um desfecho ali que a gente vai para a primeira temporada. Ainda vai ter uma parte não explorada ali, mas é uma boa resolução para o caso de você querer continuar e querer parar a série. Mas, se eles continuassem, eles teriam uma grande gama de possibilidades aí, desde
o Sam e o Dean ainda explorando aí, né, o campo de aprender sobre caças, até chegar na parte que exploraria melhor, tipo, até mesmo o contexto do amigo imaginário do Sam, ou dos natais que eles tiveram sem os pais, sem o pai deles, tudo que aconteceu, né? Até sobre o ponto de vista do John, de toda essa situação, né? O que ele passava, o que ele pensava sobre os filhos, como que ele começou a escrever o diário, em que ponto, quem foi que disse, o que ele viveu com aquela vidente que é apresentada ali na primeira temporada, né? Como que ele conheceu aí Bob Singer, como que ele conheceu muitos dos caçadores que já são apresentados pra gente, né? Tem até um outro livro que eu acho que é o Diário de Bob Singer, que conta bastante coisas também, tem mais conteúdo ainda pra poder entrar ali algumas partes, né, nesse roteiro. Então depois da morte da Mary tem um vasto conteúdo aí. Por que eu acho que a vida da Mary só daria uma temporada? Porque até ela morrer, o pouco que a gente sabe ali é que eles tiveram um momento que ele descobriu que ela era caçadora, que ela desistiu de ser caçadora, até depois que ela faz o pacto, e eles começam a viver uma vida normal, né? Então, tirando se eles criarem um conteúdo baseado nisso, como se fosse meio que uma segunda vida, mesmo eles não caçando, eles sabiam que existia alguma coisa ali, então, tipo, se eles criarem um conteúdo baseado nisso, a gente tem até o pacto, e depois do pacto a gente começa meio que, tipo, ter uma vida normal, o que sairia um pouco do foco da série, né? Então eu tô ansiosíssimo para ver como que os roteiristas vão trabalhar, como toda a produção, o próprio Eccles com a esposa dele vai trabalhar em cima disso aí, né? A gente já começou até com uma produção meio conturbada aí, né? O Jared, no dia que saiu a notícia da primeira temporada, né? Da série spin-off, o Jared postou aí, né? Na verdade eu vou até trazer aqui o que foi que o Jared postou. Deixa eu entrar aqui no Twitter dele. Deixa eu colocar aqui pra vocês. Tão legal entre os irmãos. O Winchester ainda fica até meio preocupado, né? Falei, o Jared aí e o Jensen sempre tiveram aí uma boa relação, né, entre os dois. Ele sempre viu que foi muito saudável toda a construção aí, depois de 15 anos aí convivendo juntos, né, na mesma série. Mas, pelo que eu fiquei sabendo também, né, através do próprio Omelete mesmo, eles conversaram, e foi uma conversa super amigável, eles resolveram tudo. O Jared entendeu toda a questão, né, mas está tudo certo, ele já também, tipo, o Jared até postou que tá animado pra ver o que vai acontecer com essa produção, né, ele falou que, palavras do próprio Jared, né, ele falou que são as produções têm grande tempo, né, e, tipo, que tudo é variável, né, então ele entendeu a situação, entendeu os motivos do Jensen ter postado só diretamente pelo Twitter, e eles estão de boa, né, já sem torta de climão aí para os irmãos Winchester, né. Aproveitando, né, tipo, isso é muito bom pro Jensen, né, porque ele tá aí num dos picos da carreira dele, não que a carreira dele tenha sido ruim antes disso, né, mas
Ele aí saiu de Supernatural, né? Em 2020 ele encerrou Supernatural aí, né? Ficando com o Impala. E logo em 2021 já foi anunciado que ele estaria na terceira temporada de The Boys como o Soldier Boy, né? Então ele já está numa produção, ele já está envolvido numa série que é grande, né? Que atualmente The Boys tem um bom público aí, né? E ainda assim ele teve outros trabalhos como entrar para a produção de uma série derivada de Supernatural com a esposa dele, né? Não só para a produção, mas ele vai estar narrando. Também teve aí dublando Batman em O Longo Dia das Bruxas, né? Então aí o nosso Jensen Ackles aí tá numa vibe aí de boa sorte, de bons trabalhos, né? E é um baita ator, uma baita pessoa, então merece tudo que está vivendo, né? E fico muito feliz de não ter tido torta de climão aí entre os dois terem ficado super de boa um com o outro, né? E aí, isso, pelo menos pra gente, é muito bom, né? Porque a gente tem muito conteúdo pra essa série, né? Até essa própria imagem que eu deixei aqui também do episódio aí mais pra frente, que o John volta, a Mary tá viva aí, mas o John volta por causa de um desejo. Acho que do Dean, não lembro se é do Dean ou do Sam, mas por causa de um desejo, o John volta, né? Eles têm toda aquela cena de família, eles em família lá, aquela coisa bonitinha, tudo. E aí mostra um pouco de como seria, né, a vida deles ali. Tem a cena ali na mesa de jantar, né? Eu acho que eu tinha separado uma foto, eu acho que eu não carreguei ela pra cá. Deixa eu ver aqui se eu carreguei. Eu acho que eu não carreguei ela pra cá. Mas eu tinha separado uma foto deles naquela mesa de jantar deles, né? Tendo um momento ali bem família e tudo mais. Que eu achava uma imagem genial, né? Uma cena genial ali que eu queria muito ter visto ao longo da série, mais ou menos como aquele, mesmo sabendo que era muito difícil de acontecer, né? Já que toda hora alguém tava morrendo, menos os meninos. Os meninos eram os únicos que iam e voltavam, né? Então eu entendi ali que não tinha, mas eu gostei muito daquele episódio, né? Que mostrou um pouco como seria a vida deles, né? Olhem aí, né? Essa imagem que eu estava comentando. Um pouco como seria a vida deles, né? Se não fossem as caçadas, se eles tivessem conseguido viver como uma família comum, né? Então esse episódio ele veio aí pra trazer pra gente um pouco essa imagem, né? E é um episódio muito emocionante, né? A gente vê toda a felicidade até saber quanto tempo eles têm aí com o John, né? E aí o John comenta, a gente vê todo o amor do John pela Mary. Isso ainda pode trazer, tipo, muito conteúdo, né? Eles vão ter que mostrar pra gente como que esse amor começou, esse amor tão grande do John pela Mary, né? Coisas ali que Supernatural sempre narra bem, né? A gente vê ali que, meu, quase todo mundo aí de Supernatural tem um couple muito legal, né? Começa aí com o Dean, com o Joe lá no começo, né? Depois o Sam aí, a gente consegue gostar dele com uma demônio, né? Que é a Ruby lá. Depois tem o Dean de novo com aquele garoto lá, que ele até acha que ele é filho dele, a mãe dele, né? Eu esqueci o nome dela. Mas aquele garoto. Então a gente, tipo, vê que eles sabem construir um romance, né? Que eles sabem chegar nesses pontos aí de uma forma bem profissional e de uma forma bem agradável pra quem tá assistindo, né? Então eu tô bem ansioso pra ver, né, essa construção de como que ele chegou, né, tipo, até esse ponto, ao ponto de um cara entrar em depressão quando a mulher dele morre, né, e em vez de, tipo, criar os filhos, né, que seria normal tudo, a depressão é um ponto tão grande que, tipo, ele vai caçar aquilo que matou ela, né. Então eu acho que isso até abre uma gama bem grande pra série trabalhar um ponto aí, né, que é a depressão, trabalhar o ponto da questão pós-morte, né, como que você reage à morte de alguém, né. Então eu acho que a série tem uma gama de áreas para trabalhar o conteúdo em cima e trazer conteúdo para os fãs, né. Acredito eu que o começo da série aí, né, só fazendo um resumão aí de tudo que eu disse, para encerrar o vídeo aqui já, né, que a gente já tá aqui, pelos meus cálculos aqui, né, pelo menos durante a gravação 30 minutos, né, vamos ver depois da edição. Um resumão, tipo, eu acho que a série vai começar com um pouco de fanservice, né, trazendo pra gente algumas coisas saudosistas, né, como o formato de abertura, eu acho que é uma das coisas que ele vai trazer ali, né, o Dean fazendo algumas gracinhas na dublagem, né,
a questão dos pais dele e tudo mais, iniciando a história, talvez elogiando a história, falando que ele vai contar a melhor história de amor que já foi vivenciada e tudo mais. Uma pegada ali bem Romeo e Julieta, o Impala, né? Como que o Impala veio entrar a ser um dos grandes fatores aí da série, uma das coisas mais aclamadas pelo público, né? O nosso Impala 67. Então, eu acho que a série começa com um baita fanservice, começa se desenrolando aí, né? Basicamente trabalhando em cima da história de caça aí da Mary, da família dela, do Azazel, né? Como eu disse aqui, aposto até que o pai dela, ou o próprio Demônio dos Olhos Amarelos, vai ser um dos principais aí antagonistas, né? Dessa primeira temporada, né? Podendo se prolongar aí para mais temporadas, trazendo em conteúdo do John, treinando os meninos, do John, ensinando eles tudo que eles sabem, tudo que a gente viu que eles sabem fazer. Ele podendo chegar aí também até o ponto de mostrar, né, como que o Jim e o Sam criaram tipo, uma relação tão afetuosa entre os dois, né, tipo, mostrar mais a fundo o Jim ensinando algumas coisas para o Sam, né, que tipo, a série deixa bem explícita pra gente que foi o Jim mais do que o John, né, que criou. Mostrar também um ponto de vista aí do John, de toda essa criação, de tudo que aconteceu, né? Sair um pouco do foco do Sam e do Jim ali, né? Do ponto de vista dos dois e trazer o John nessa narrativa, né? O Jim contando como que foi o John, e é por isso que eu acho que o livro entra muito, que o diário, né? Não o livro que foi escrito fora, né? Mas o diário na série vai ser um ponto importante, eu acho que ele vai ser bastante citado, acho que o diário vai ser uma das chaves ali da série também, né? Acredito que eles têm conteúdo até para um desfecho no momento em que o John some naquela caçada que faz o Jensen, né, que é o Jim, e atrás do Sam, né. Então a gente tem um final aí, um provável final, provável não, né, um possível final de toda, né, a série, né, tipo, encerrando a série completamente com o sumiço do John, né, explicando o sumiço do John. E aí seria basicamente como Star Wars, né? Você termina onde a série começa e você pode terminar e reassistir a série, e vai estar tudo dentro do contexto. E basicamente eu acho que vai ser isso, eu acho que tem grande chance de ser isso, né? Eu acho que se os produtores apostarem um pouquinho nisso, vai ser uma grande aposta aí que eles vão fazer, né? Eu acho que não tem muito pra onde correr quando se trata de John e Mary e a proposta que eles falaram que vai fazer, né? Ainda mais sendo Jensen na produção e que vivenciou esses 15 anos de Supernatural, então acho que ninguém melhor do que ele pra saber colocar essas peças nos lugares, né? Então é basicamente isso, né? Essas são as minhas teorias aí, possíveis coisas. Se você tá assistindo independente do momento, né? Deixa suas teorias aí no comentário, fala se você alguma coisa, fala se discorda de alguma coisa. Ou se você estiver assistindo quando já saiu a série, né, me fala aí, tipo, o que você acha que eu viajei total vendo a série agora, ou o que você acha que eu acertei, pode ter um pouquinho na continuação. Enfim, comentem qualquer coisa aí. Aproveitem lá no meu Instagram, provavelmente, se você está assistindo no dia que saiu este vídeo, né? Porque eu acho que não vão ser muitas pessoas. No dia que saiu esse vídeo, lá no meu Instagram vai estar rolando uma votação para uma fanart de Supernatural, né, no meu Instagram, no Instagram da Nave, né? Vou colocar aqui embaixo, mas é @estudiosnave e maf.artes. E voltem lá pra ver qual o tipo de fanart que eu vou fazer do Jim e do Sam aí, né? Se vai ser um couple, né? Os dois, qual seria o melhor casal para os dois, né? Eu já tenho aí as parceiras ideais para eles em mente. Ou se eu faço uma fanart bem badass aí, né? Mostrando o lado heróico deles, né? Para comemorar esse anúncio aí glorioso dessa série voltando, né? Um belo dia para todos nós fãs de Supernatural. E bom, basicamente é isso. Espero que tenham gostado desse início. Eu gostei muito de produzir isso aqui. Vocês não sabem como foi legal, tipo, separar todo o conteúdo e começar a pensar e elaborar minhas teorias e anotar tudo. Enfim, é muito legal fazer tudo isso. Eu espero que quem esteja assistindo curta, né? Muito mais do que o curtir aí, mas tipo, goste, né? E basicamente é isso aí, pô. Comentem aí, porque eu quero criar uma comunidade onde a gente possa comentar, onde a gente possa estar discutindo essas questões aí, né? Bom, é isso. Maf falando aí pra toda a galáxia. Até uma próxima aí, talvez nas próximas semanas aí, né?
Acho que próxima semana a gente vai estar falando ou sobre Meninas Superpoderosas, a série que vai sair, ou sobre Quarteto Fantástico, que também foi um dos anúncios da Marvel, né? Também tô querendo fazer algum conteúdo sobre Loki. Mas